Pronto. Então eu vou compartilhar agora um PowerPoint, que é algumas imagens que fica melhor de visualizar essas ideias que eu estou falando. Tirar o som. Pronto. Vocês estão vendo o slide? Tem. Sim? Ah, beleza. Então é isso. Então, esse foi o título da minha tese, né? Por uma dramaturgia do recital de piano, uma investigação em estratégias interdisciplinares para apresentações de piano clássico. E aí, essas foram as perguntas-chave que foram norteando a minha pesquisa. E esse doutorado foi um doutorado de pesquisa prática. Então, acontecia assim, eu fazia um projeto, né, um recital de piano, explorando algumas ideias, aí o público me dava feedback, eu também anotava, né, da minha experiência, e aí, né, fazia uma triangulação com a revisão de literatura, o que já havia escrito sobre o tema, e assim, olhando também trabalhos de outros musicistas, outros artistas, e aí aprendia algumas coisas, aí levantava outras perguntas, tinha outras ideias, aí apresentava outro projeto, e assim a pesquisa foi se desenvolvendo. Aí o primeiro projeto que eu fiz foi esse recital, com o título For Her, que foi assim, foi assim, uma resposta pessoal. Quando eu comecei a me informar mais sobre o tráfico humano e exploração sexual de meninas e mulheres, eu fiquei muito impactada e então eu decidi usar o meu recital de piano para falar sobre esse tema. Então pensei no conceito de desfamiliarização, que é a técnica de fazer com que coisas corriqueiras se tornem estranhas e assim para assim capturar a atenção e tentar otimizar o impacto da mensagem. Então, eu preparei um programa com os títulos das peças, sempre tinha alguma coisa a ver com meninas, né, com mulheres, como vocês podem ver aqui. E eu espalhei várias bonecas pela sala, pelo palco, e enquanto o público entrava, estava tocando uma gravação com vozes de criança, então assim, né, estava todo um ambiente formado, e entre uma peça e outra do programa, eu tocava gravações de testemunho de mulheres que haviam sido vítimas de exploração sexual. Então, esse projeto, ele explorou uma proposta de instalação artística para recital de piano, e dessa experiência eu pude observar o potencial do preparo do espaço, né, para criar expectativa no público, e no potencial também de histórias para ser o elo condutor de um programa de recital. Aí depois do For Her eu fiz o projeto Night, que é um programa todo inspirado por né, peças que tinham alguma coisa a ver com a noite. E para cada peça do programa tinha uma iluminação diferente, criando cenas. Aí, outros projetos que eu fiz foram performances para plateias de uma pessoa só. Então, com isso, eu queria explorar o relacionamento entre o público, o performer e a obra. E também de explorar formas de tornar o público mais participativo na performance. Então, esse primeiro projeto de performance para uma plateia de uma pessoa só, eu toquei a peça Le Jour, do compositor americano Michael Pizarro. Então, essa peça ela é formada de 24 sessões, aqui a gente tem só a primeira página. E aí, o intérprete pode tocar essas 24 sessões na ordem que quiser. Então, eu passei essa responsabilidade para o meu espectador. Então, cada pessoa colocava as 24 sessões na ordem que quisesse. Então, cada pessoa ouviu a Lejour de uma forma diferente. E também tinha a proposta de exploração do espaço, que eu coloquei a cadeira deles, como vocês podem ver na foto, de costas para o piano, com a cabeça quase que dentro da caixa do piano, e de frente para uma janela, que essa janela dava para um jardim, assim, bem bonito. Então, assim, meio que esse visual, né, pastoral, emoldurando a escuta dessa peça, que é bem contemplativa, bem lenta, cheia de ressonâncias.
Aí, outros projetos que eu fiz com essa proposta, né, de uma pessoa de cada vez, foi explorando o oposto, assim, foi assim, em áreas de circulação de pessoas, então assim, foi no foyer da universidade, outro foi numa sala que estava tendo um almoço, e o meu espectador, no meio desse tumulto todo, me escutava por headphones. E eu peguei peças desse livro, One Minute Wonders, que é uma coletânea de peças bem curtinhas de compositores britânicos contemporâneos. A cada peça dura 1 minuto. Então eu dei uma seleção dentro, né, desse livro para eles. E cada pessoa escolhia quantas peças queria ouvir, na ordem que quisessem. Então cada pessoa teve um programa diferente. Tem um vídeo aqui, eu não sei se eu coloco um pouquinho ou se vai... Vou colocar um pouquinho, tá? No vídeo, meio que mostrando algumas cenas. Esse é um pouquinho do For Her. Dá para vocês ouvirem? I was 12 and I was living at home with my family. Esse é um pouquinho do Night, né, da noite. Aí, esse é o Le Jour, tá vendo? Ainda Le Jour, numa outra parte do dia, já no final do dia. Essa é a performance na área, né, de circulação de pessoas, o espectador ouvindo por headphones. Opa, não. Aí um projeto maior que eu fiz foi o Casa, que foi um recital de piano performance, onde eu propus explorar uma ideia de narrativa e para conectar as peças do programa e também explorar o espaço da performance com a ideia de plateia móvel. Então, esse projeto foi inspirado no livro A Poética do Espaço, do filósofo francês Gaston Bachelard, e ele acabou tomando um caráter autobiográfico. Então, a narrativa que seguiu foi meio que seguindo assim as fases da minha trajetória mesmo de vida. E por esse caráter autobiográfico, acabou que o programa foi todo formado de música contemporânea brasileira. Então, no espaço da performance, não tinha cadeira para o público, então eles foram avisados que eles podiam andar, explorar o espaço, explorar os objetos, e eu usei diferentes pianos, então tinha um piano de armário, um piano de cauda e 2 pianos de brinquedo aqui no alto dessa torre, né, de andaime. Então eu também me movimentava entre uma peça e outra, e durante essa movimentação eu fazia alguns gestos teatrais, tipo assim, né, brincar com caixinhas de música, ver fotos, acender e apagar abajures, e cada uma dessas ações tinha um significado dentro, né, da narrativa autobiográfica e dentro do tema casa. Então, tem aqui algumas fotos mais, de imagens da performance. Então, esse projeto, ele tirou essas ideias do teatro, principalmente do teatro imersivo,
que tem essa proposta de colocar o espectador no centro do palco, não ter distinção de espaço, tudo é palco. Vou colocar um trechinho, vou colocar só um minutinho desse vídeo. Quem quiser, mas depois eu posso colocar o link para um vídeo maior dessas performances. Tem tudo no YouTube. E aí, por diante, né? E o meu trabalho final de doutorado foi esse projeto Myths and Visions, Mitos e Visões. Nesse projeto, o ponto de partida foi a exploração dos movimentos, né, que a gente faz quando toca piano, os gestos pianísticos. Então, eu escolhi um programa todo com peças com técnicas estendidas, que aí daria mais possibilidades de movimento. E eu fui explorando esses movimentos e com a ajuda de uma coreógrafa profissional, a gente criou uma coreografia que costurou a performance inteira. E nesse projeto, além da proposta de explorar, né, os meus movimentos, teve a proposta de explorar o movimento do público também. Então, eles foram orientados a se encontrar no portão, né, da universidade, onde foi o recital. E aí de lá eu tinha ajudantes que os guiaram até um piano que estava debaixo de uma árvore, onde eu já estava improvisando. E aí de lá eles foram levados, nós todos fomos para dentro do teatro, e aí onde a performance se desenrolou e tal, e aí no meio da performance eles já estavam avisados que teria esse momento, de que o pessoal que estava na primeira fileira se levantou, e aí andou em fila indiana, passando por trás do piano. Então quem estava no lado esquerdo andou e sentou no lado direito na segunda parte do programa, e vice-versa. O pessoal que estava do lado direito andou, passou por trás do piano, e aí tomou um lugar no lado esquerdo do auditório. Então a gente tem aqui algumas imagens, né, alguns momentos da coreografia. Aí, se eu colocar um trechinho também, acho que eu vou adiantar um pouquinho.
por aí vai. Então, como eu falei, né, tinha sempre o processo durante a pesquisa de receber o feedback do público, e um dos destaques que eu achei foi como eles comentaram que o fato de ter colocado o programa dentro de um contexto ajudou na experiência, por dar referências, então assim, as pessoas poderiam se relacionar com uma música que para, né, muita gente ainda é desconhecida. Bem, aí depois do doutorado eu apresentei principalmente esse projeto Mitos e Visões em festivais, mas acontece que assim, que esses projetos são caros, né? Nem sempre é possível de realizar, então assim, tem tido mais oportunidades de apresentar recitais dentro de um contexto mais tradicional. Mas, uma vez aprendido, né, explorado todo, né, esse caminho dramatúrgico do recital de piano, não tem como voltar atrás. Então, assim, mesmo em contextos tradicionais, eu tenho buscado colocar o programa dentro de um contexto e procurar uma linha narrativa, mesmo que não seja assim uma história a ser contada, mas assim, um elo condutor que possa abraçar, envelopar o programa todo. Então, por exemplo, teve esse recital que foram peças escritas para mim, né? E aí então tinha essa relação bem pessoal com cada peça, então contava a história de cada peça. E disso assim, tinha peças para piano, mas também assim, a primeira peça do programa era para piano de brinquedo. Aí, quer dizer, o piano de brinquedo tá ali na primeira peça, depois no meio também, na peça da Ifat Souzizu, depois um pouquinho depois, na Colo Reduce, também é para piano de brinquedo. Então, piano de brinquedo. A terceira peça também era para piano de brinquedo. Então, o piano de brinquedo estava ali pontuando o programa. Aí depois, por exemplo, teve esse outro recital que foi explorando assim como o uso da palavra luz é explorado de formas diferentes no contexto musical. E também assim, né, dividido em sessões o programa e cada sessão pontuada pelo toy piano também, vocês podem ver, né? Basicamente a primeira peça de cada sessão é uma peça para toy piano. E um outro aspecto que eu tenho me dedicado bastante é o repertório escrito por mulheres compositoras. Então, por exemplo, nesse recital todo, né, feito de peças escritas por compositoras e o toy piano também entrando para pontuar o programa. Então, assim, né, nessa vida pós-doutorado, eu tenho me dedicado muito ao repertório contemporâneo e explorado o toy piano, que tem sido bem interessante, por assim, trazer um frescor para o recital de piano, pela própria presença, né, porque, assim, o impacto visual do toy piano é muito bacana, e o timbre, né, traz assim, uma novidade de timbre dentro de um recital solo, e também serve muito bem para isso, para ir costurando assim, o programa, pontuando, delimitando sessões, tem sido uma exploração bem interessante. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o toy piano, né, que eu comprei o meu primeiro toy piano em 2015, eu acho. E aí desde então tem sido assim, né, descobertas e tem sido um universo muito bacana. Bem, começo de conversa, toy piano, piano de brinquedo, é o que o nome já diz. Inicialmente é um brinquedo, piano para criancinha brincar. Só que em 1948, John Cage escreveu a suíte para toy piano. Então, a partir daí, ele virou um instrumento de concerto. E desde então, os compositores têm escrito várias peças, e principalmente agora, né, desde o ano 2000, assim, o repertório para toy piano tem crescido bastante. Bem, o piano de brinquedo tem, assim, a aparência de um piano, vocês podem ver aqui, né? Mas é um instrumento diferente, na verdade, porque o mecanismo, né, é totalmente diferente, né? Não é formado. Tem as teclas, né, são atadas no martelo, o martelo percute, mas não percute cordas como no piano, percute. É,
menos metais, assim, pecinhas de metais. Então, na verdade, é um xilofone, né? Um xilofone que utiliza teclas. Então, por exemplo, o som, um sonzinho bem metálico. Aqui. Esse é o som desse. O som desse. Esse. Não sei, de repente, se eu chegar um pouquinho esse aqui, um pouquinho mais perto, dá para vocês verem o mecanismo aqui por dentro, tá vendo? Então, ó, tem a tecla, como se fosse do piano, né, de verdade. O martelo bate lá na barrinha de metal. Então com isso, o timbre é diferente, a ação de tocar é bem diferente, ele não tem todos esses recursos, né, o refinamento de dinâmica, de expressão que a gente consegue no piano, né, no piano grandão. A resposta é bem diferente, bem mais rudimentar, então notas repetidas não funciona, e assim, os compositores, quando tem um pouco mais de experiência com escrever para o piano de brinquedo, eles sabem que assim, que algumas coisas não vão sair, assim, sai uma vez, outra vez não sai, porque é um mecanismo de plástico, é um mecanismo rudimentar. Então, isso assim, na verdade, ao invés de ser visto como um defeito, pode ser visto como um ponto forte, porque assim, vai ser sempre uma novidade, né? Escrever aquela passagem, um dia vai sair de uma forma, outro dia vai sair de outra, e não é culpa do intérprete, é assim, é o piano que é temperamental, é isso mesmo. E, bem, aqui eu trouxe para vocês duas das principais marcas que a gente usa em concerto. Então, esse aqui é o Schoenhut, que é uma fabricante, eu acho que inicialmente era fabricante alemã, mas que agora tá mais nos Estados Unidos, né? E tem a Michelson, que é uma marca francesa, só que a Michelson já saiu de fabricação, então a gente só encontra hoje em dia como peça de colecionador, assim, sites de usados. E, bem, para comprar um instrumento novo hoje em dia, geralmente a gente vai para Schoenhut, mas existem outras marcas também. Tem a Jaimar, que eu não sei se eles ainda fabricam. Eu acho que no Brasil a Essenfelder está fazendo um modelo de piano de brinquedo, então vale a pena pesquisar. E existem várias, além, né, das marcas diferentes, existem também tamanhos diferentes. Então esse aqui é o Schoenhut 25 teclas, que eu gosto muito de carregar para todos os lugares, que é, né, pequenininho, facinho de carregar, 2/8. E esse Michelson, ele tem 30 teclas, então 2/8. Mas geralmente o tamanho de concerto é o Schoenhut 37 teclas, que aí são 3/8, que vai do Fá até o Fá. Bem, no repertório do piano de brinquedo, como eu disse, né, a primeira peça que existe é a suíte para toy piano, do John Cage, e a partir daí tem várias peças, tanto para toy piano solo, toy piano com eletrônica, tem sido bem explorado, toy piano com outros instrumentos, né? Tem toy piano com toy piano, tem peça para, né, assim, 2 toy pianos, tanto assim com 2 toy pianistas, como assim para um só toy pianista tocar 2 ao mesmo tempo. Existem peças para toy piano e piano, tanto para ser tocado por 2 pessoas como uma pessoa só. Então, por exemplo, vou mostrar aqui alguns exemplos. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui tem uma pecinha. Primeiro eu vou compartilhar a tela para vocês verem o vídeo. Estão vendo aí o vídeo, né? Dá para ver? Então, essa é uma peça para toy piano e que é muito bacana. É uma peça da compositora Ifat Souzizu. Ela é uma compositora israelense que mora no Reino Unido. Então essa é uma peça bem bacana que ela cabe no piano de 2/8. Nem todas as peças cabem no pianinho, mas essa dá certo. Vou colocar aqui para vocês.
Pronto, essa foi a para frente da Ifatsu Zizu. Aí outras ideias, eu vou colocar um vídeo já aqui, que eu vou mostrando um pedacinho, desculpa, um pedacinho de diferentes peças. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Mas a compositora israelense tá muito brasileira, viu? Pois é, né? Ela escreveu para mim, aí por isso que ela colocou o título em português e, né, menina nova, assim, cheia de energia. Então, vocês estão vendo aqui a tela do YouTube? Então, esse foi um vídeo, depois eu posso colocar o link que foi assim de uma palestra, recital palestra que eu montei para um congresso, que aí eu coloquei peças que exploram toy piano e outras coisas. Então, por exemplo, essa peça aqui do compositor austríaco Karl-Heinz Essel é para toy piano e playback. Então, assim, ele tem, né, a gravação lá preparadinha, então assim, a gente coloca, toca a gravação e vai seguindo sincronizado, né, tocando o toy piano, de olho também no tempo, na cronometragem, para ficar juntinho da gravação. É um toy piano real sendo tocado e um toy piano gravado. Então, assim, tem uma aumentação do som do toy piano com a gravação. Vocês escutam mais dessa peça depois? Essa é a Kalimba, do Karl-Heinz Essel. Karl-Heinz Essel é um compositor fantástico e super generoso. Ele disponibiliza todas as partituras no site dele, assim, de graça. E ele é muito querido, ele adora saber quando as pessoas tocam as peças dele. Então, procura lá, vai no site, faz o download, avisa para ele que você está tocando, que ele fica muito feliz, ele coloca no calendário dele. E ele é super criativo, ele explora o toy piano assim de formas diferentes, tal. Tá. Aí uma peça de um compositor brasileiro, que eu acho que ele está na Alemanha agora, o Daniel Moreira, que é para 2 toy pianos e um pianista. Então a gente toca 2 toy pianos ao mesmo tempo. Ele faz uma paráfrase da famigerada por Elise. Então, deixa eu colocar um pouquinho mais na frente, ver se consigo achar a parte para 2. Ai, tocando 2 ao mesmo tempo.
Pois é, vai por aí. Eu queria que chegasse nessa parte. Tem toda essa parte humorística também do Toy Piano, que nem sempre, né? Não só o Toy Piano pode explorar essa parte do humor, mas tem também, né, aspecto sinistro que pode explorar e o aspecto inusitado. E tem até compositores que falam que o que eles gostam do Toy Piano é que meio que liberta da tradição, né? O piano normal carrega assim, todos esses séculos, né, de tradição, né, peças, né, tal do repertório do canon. E o Toy Piano é novo, né? Assim, então, assim, a pessoa se sente livre. Tem esse aspecto também. Compartilhar uma outra peça que é de um compositor também britânico, que ele tá, eu acho que ele, se ele não está nos Estados Unidos, ele está prestes a ir para os Estados Unidos, o Max Gibson, que é o Night Over Bethany, que é uma peça para toy piano e piano ao mesmo tempo, tocado pelo mesmo pianista. E aí, só mais uma para vocês verem aqui hoje. Essa é uma peça do compositor Omar Peraja, que é para toy piano e eletrônica ao vivo. E a parte da eletrônica ao vivo é tocada por um aplicativo de iPhone ou iPad, que o próprio compositor desenvolveu. E nesse aplicativo, ele tem assim uma nota, tem um som pedal, vocês vão ouvir, e também tem um piano de brinquedo sampleado e assim também com microtonado. Então assim, aí na partitura tem indicando assim como que o pianista deve ir inserindo esse toy piano sampleado junto com o toy piano real. Vocês estão ouvindo o som, né? O som pedal, ele chama de soundscape. Essa é a Color Etude 2. Aí começa a introduzir o toy piano sampleado. E aí por aí vai. Então,
isso é um pouquinho do universo do toy piano que eu tenho explorado. Claro que existem, assim, né, artistas incríveis hoje em dia também tocando toy piano. Uma das minhas referências é a Zinha Pestova Bennett, que fez várias gravações, toca o toy piano maravilhosamente bem, é uma especialista. O próprio Karl-Heinz Essel, que é um compositor super, assim, inteirado do toy piano. E tem as grandes deusas do toy piano, foram as precursoras, a Margaret Langton, a Isabel Ettenauer, e pois é um universo muito bacana que eu espero que, né, vocês estejam animados a explorar também. Isso. Obrigada. Eu acho que agora, de repente, a gente pode passar para um bate-papo, né? Uhum. Então, Luciano, se tiver alguma consideração, se tiver, né? Eu, particularmente, eu acho super interessante, porque tudo bem que o pianista se liberta dessa tradição, né, do piano, e o compositor também, né? Porque talvez seja o instrumento mais difícil para você escrever uma peça, é exatamente o piano, porque você inevitavelmente vai dialogar com uma tradição gigantesca, né? A questão é o quão consciente você está desse diálogo. Você pode simplesmente sair escrevendo sem pensar ali quais são suas referências, mas para o ouvinte sempre vai ter uma referência ali, né? E para o pianista também, né? Para quem vai tocar também. Mas o toy piano, ele tem esse timbre, que é um timbre muito associado à infância, né? Também, né? Ele também tem, você sai, de certa maneira, de uma prisão para cair em outra, né? Porque ele tem esse contexto cultural muito forte, né? Associado à infância, às vezes as pessoas, inclusive, tiveram, né? Um instrumento desse quando era pequeno, né? Uhum. Então, como eu quero saber de você, de peças, por exemplo, esse elemento, digamos assim, infantil, né? Do toy piano. Infantil Bom, no sentido, né, timbrístico, mais geral, assim. Ai, Marcelo, você se importa de repetir a pergunta porque a sua ligação cortou para mim. Tá. É exatamente esse lado, né, timbrístico do toy piano que Uhum. remete à infância, né? Então, Uhum. como você vê isso como performance e em peças, você já viu a exploração desse elemento infantil? Eu estou me lembrando aqui de uma peça acusmática do Domon, que ele faz em cima das Kinderszenen, e ele coloca sons de criança falando e tudo isso, e se não me engano, dentro daquele amontoado de som, ele coloca um toy piano Uhum. para fazer referência a esse universo. É uma Que peça bacana. acusmática, né? Uhum. Então, como você vê essa questão, esse Uhum. aspecto cultural, né, Aham. do instrumento? Não, com certeza tem essa associação. Bem, o instrumento é originalmente, né, feito para crianças, então é do tamanho de uma criança. Então, como intérprete, tem essa parte também né, de sair do pianão adulto e aí fica pequenininho ali como criança. Então tem esse aspecto lúdico e que é muito bacana, assim, é uma coisa que eu gosto exatamente porque assim me possibilita mesmo num espaço tradicional de brincar com o espaço, sair daquela posição estática do piano, que ou instrumento difícil, né, em termos de espaço, em termos de diálogo com o público, que tem sempre essa barreira imensa, né, a gente está sempre de lado. Com o toy piano eu posso brincar, colocar na frente do palco, posso colocar no meio do público, e, né, eu tô andando, então o corpo do pianista se liberta. E essa coisa, né, de ficar pequenininho, tem essa coisa, né, de brincar com, não se levar tanto a sério, né, do fraque e tal, assim, meio que, virou criança de novo. E, e eu sempre recebo respostas do público que tem isso, né, esse encantamento de lembrar da infância e tal, que
mas que é interessante, porque por um lado, por exemplo, eu lembro de uma apresentação que eu fiz e que um rapaz, que era um amigo, assim, ele falou assim que foi muito difícil para ele né, de ouvir aquela apresentação, porque exatamente lembrou da infância, nem sempre a infância é uma coisa que todo mundo quer lembrar, né? Cada um tem uma história, né? Então tem isso também. E tem muita associação também com filme de terror, né? As coisas sinistras. Ah, tem todo esse universo que aí pode, né, jogar a favor, pode jogar para desconstruir, são experiências diversas. E assim, por exemplo, compositores que, exemplos de peças que o compositor ou compositora exatamente está jogando a favor, né, dessa associação. Recentemente eu toquei uma peça do compositor Dai Fujikura, um compositor britânico-japonês, assim, que ele escreveu baseado no tema que a filha dele, de 2 aninhos, estava tocando no toy piano. Então, assim, é uma peça linda, assim, super singela, que é a Mina's Song. E o compositor Stephen Montagu, que é um compositor americano que mora em Londres, ele também explora muito essa parte, né, lúdica, a parte de infância. E tem uma peça chamada Almost a Lullaby, que é quase uma canção de ninar, que exatamente ele pega um tema de canção de ninar e vai desconstruindo, aí coloca sinos de vento no meio, coloca caixinhas de música, e que é muito interessante também. E essa compositora, né, que eu mostrei a peça no início, a Ifat Souzizu, ela tem uma outra peça, a Recollection, que, né, faz referência à infância, mas por um outro ponto de vista, que ela começa assim, uma peça assim, Recollection, lembrando de algumas memórias, mas aquela história, nem todas as memórias de infância para algumas pessoas nem sempre são boas, né? Então ela vai para um lado, ela desconstrói a peça e vai para um lado mais caótico, meio que exorcizando aquela memória. Então, tem todas essas associações. Super, ótimo. Posso fazer uma pergunta, Marcia? Claro! Claro. Oi, Kézia. Gostaria de agradecer, né, por essa apresentação maravilhosa, parabenizar também pela sua carreira tão bonita, tão inspiradora, porque Obrigada. essa inquietação de não me adaptar a esse formato tradicional do piano também, sempre contestei esse formato tradicional e há muito tempo isso me inquietava, só que somente agora, depois de ver você, eu me sinto corajosa tentar propor novas abordagens, né, assim, né, e por sua sugestão também de marcas, comprei meu sonho que está aqui, e então eu vou começar a explorar, né. E a pergunta que eu tenho, Kézia, a Ifat Souzizo, que é sua amiga, né, que é compositora, né, que eu escolhi justamente o Recollection, e para frente para integrar o meu próximo recital, né? E que são duas peças de grande impacto, né? As duas são muito impactantes, são muito diferentes, mas são muito impactantes. Agora, o Para Frente é uma peça que tem um título em português, foram escritas para você essas peças, mas você não teve colaboração, né? Você só sugeriu o título, foi isso? Não, Como na que verdade eu foi nem isso? Essa sugeri o coisa dela título. adotar o português, para adotar o português. Isso, ela é muito querida, ela, como estava escrevendo para mim, ela queria colocar o título em português, então foi assim, ela pesquisou assim, ela queria dar essa ideia de indo para frente, aí ela pesquisou como é que se escreve isso em português, aí ela achou, aí me perguntou, faz sentido? Faz, então isso foi ideia dela mesmo. Ai, que interessante, que interessante. Eu sempre fiquei pensando, falei assim, mas será que sou colaborativa? Você nunca mencionou que é coisa colaborativa, mas assim, mas para frente, é português, né? Então, que ótimo, obrigada pela resposta. E eu queria te perguntar a última pergunta, se você trabalha colaborativamente com algum compositor no toy piano. Né? Pois é, no toy piano eu trabalhei até agora pouco. O que eu já fiz foi assim, aquela peça para toy piano e piano foi assim, é uma encomenda, nem foi assim, não posso dizer que foi colaborativa no sentido criativo, mas eu pedi para o Max para escrever uma peça onde eu tocasse piano e toy piano ao mesmo tempo. Então foi um pedido meu.
Mas assim, de trabalhar junto no processo criativo, eu não consigo lembrar de nenhuma peça agora que tenha acontecido isso. Não, tudo bem, nem piano solo também, né? É, não, no piano solo já aconteceu mais. Foi assim, Uhum. no sentido do tanto do compositor trabalhar comigo, assim, de ver assim qual é questão anatômica mesmo, né, assim, então você estava escrevendo para mim, de ver, assim, o que se caía mais na minha mão, nessa questão, e de aquela coisa de tocar, e aí rearranjar as sessões, isso eu fiz muito com o Michael Taplin, que é um compositor que eu, né, trabalho muito junto, e também até dele me mandar algumas pequenas sugestões, e aí de eu improvisar, assim, os que ele chama postcards, e aí eu improviso a partir daquelas sugestões, e aí envio para ele a gravação, e a partir disso, isso é um processo que está ainda acontecendo, a peça não foi finalizada, mas aí ele está trabalhando a partir das minhas improvisações, então um processo de ida e volta, assim. Legal. Pois é. Ah, mas aí, por exemplo, esse assim, não foi aquela peça que eu mostrei que é para toy piano e eletrônica ao vivo, a Color Etude 2. Eu não trabalhei colaborativa com o compositor, mas no processo de escrita. Mas é uma peça onde ele só dá sugestões das notas e tudo assim é improvisado, seguindo aquelas notas. Então assim é uma peça que assim dá muito espaço, dá todo o espaço, na verdade, para o performer. Tá? Então, tem essas experiências até agora. Essas obras mais assim, né, que dá espaço de performance no final, o produto final é a gente que vai definir, né, a É, duração e tudo mais, né? exatamente. Cada vez vai ser diferente, né? Com Porque assim, certeza, com certeza. Obrigada, Kézia. nada, obrigada a você. Então, eu acho que foi ótimo, agradeço demais em nome do Laboratório de Composição, do Compomos. Quem sabe essa fala não inspire, né, outras peças aí. Eu mesmo me animei aqui, mas quer botar Oba! umas notinhas no papel. Numa dessa, É, acabei de lembrar de uma peça que veio desse processo todo, a peça do Rafael Felício, que é de Minas. Então, foi a partir de alguma dessas coisas online que ele viu, aí ele ficou, quero escrever para o Toy Piano. Aí a gente, né, fez uma chamada por vídeo, mostrei para ele os instrumentos, aí ele escreveu, mandou para mim, aí eu falei, isso aqui, tipo, funciona, não funciona, e aí foi adaptando. Então, peça brasileira, novinha linda, é a Mobile, do Rafael Felício. Então tá aí, ó. Repertório brasileiro crescendo. super, super. Então, muito obrigado, Kézia, obrigado, Luciana. E vamos para frente. Quem sabe a gente não se encontra aí em uma parceria artística também. Oba, oba. Tomara. Presencialmente, né, de preferência. Oba, vai ser Exatamente. muito bom. Obrigada pelo convite. Obrigada, Kézia. Super Obrigada, ótimo estar aqui Marcia. com vocês. Até mais. Imagina. A gente que agradece pela generosidade. Valeu, gente. Até uma Obrigada. próxima. Pronto.